Sejam todos bem-vindos aí ao nosso retorno às aulas. A gente vai iniciar, né, por meio do ensino remoto, utilizando o Moodle como ferramenta para a gente fazer a nossa comunicação assíncrona e o Skype para a nossa comunicação síncrona, a dinâmica da disciplina. Bom, sobre o nosso calendário acadêmico. O primeiro semestre ele começou no dia 4/2 e encerrou no dia 23, com a suspensão no calendário. No dia 16 a gente teve a suspensão das aulas, e a partir do dia 23/3 a gente teve a suspensão do calendário. E agora a gente está retornando para o primeiro semestre, reiniciando o primeiro semestre no dia 3/8, com a previsão de término no dia 14/10, já utilizando a modalidade de ensino remoto. O segundo semestre está previsto para começar no dia 26/10 e se encerrar no dia 13/2 de 2021, tá? Também ainda seguindo o modelo de ensino remoto, até que alguma coisa aconteça em relação à pandemia, tá? A disciplina ela vai ter atividades síncronas e atividades assíncronas. As atividades síncronas a gente vai fazer aqui pelo Skype. A periodicidade, que ela vai acontecer, a gente vai ver lá no plano de aula, que eu vou passar aqui com vocês. E o link para acessar a sala no Moodle, ele estará também replicado em cada tópico lá do Moodle quando a gente tiver os encontros síncronos, tá? Para facilitar a vida de vocês aí a localizar o link da sala. As atividades assíncronas vão ser executadas pelo Moodle. Então eu vou disponibilizar todo o material de aula lá no Moodle, juntamente com as atividades, toda terça-feira pela manhã, tá? Ou na segunda-feira à noite. Ficou na terça-feira porque a gente vai ter todos os nossos encontros síncronos nas terças-feiras, tá? Inclusive, na terça-feira de manhã, às 8 horas, eu tenho um encontro síncrono com a turma 108 de segurança, e à tarde eu tenho encontros com vocês em PRS e depois em segurança, tá? Então, se alguém da turma de segurança não conseguir participar de um encontro às 4h15, pode participar do encontro das 8 horas da manhã e vice-versa. Então, o importante é participar dos encontros síncronos. Outra ferramenta que a gente vai utilizar lá do Moodle para ajudar nessa comunicação são os fóruns e as ferramentas de mensagem do próprio Moodle, tá? Então, de ferramentas assíncronas, a gente tem a utilização do Moodle e dos seus módulos para a gente poder fazer a nossa comunicação. O plano de aulas. Como vocês já tinham aula na terça-feira, e eu tive que fazer um plano de aula para cada turma, porque as turmas têm aulas em dias diferentes, a gente vai utilizar o plano de aula de vocês como referência, tá? O conteúdo é o mesmo que seria visto com as outras turmas, tá? A diferença é que, como vocês já tinham aula na terça, aí eu utilizei o plano de aula de vocês como referência para as outras turmas, tá? Chamar a atenção de vocês para prestar atenção no Moodle, na publicação de cada conteúdo que a gente vai fazer lá. E lá eu vou colocar, já estou colocando na verdade, a data de início, conforme o plano de aula, além dos conteúdos e das atividades, tá? A princípio, vocês terão 7 dias para responder os questionários. Então, o conteúdo publicado hoje, por exemplo, vocês terão até terça-feira da semana que vem para responder os questionários para fazer as atividades. Já já a gente discute esse prazo para ver se vocês acham adequado.
a distribuição de pontos e frequência. Tá? Os instrumentos avaliativos serão as atividades semanais, tá, relacionadas a cada conteúdo, e tem a proposta aqui de 2 trabalhos para a gente fazer aqui na disciplina. Um trabalho vai ser mais relacionado a banco de dados e o segundo mais relacionados a scripts, sobre a parte de programação de scripts. Né? Só lembrando que a disciplina ela foi dividida em 2 partes. A primeira parte está relacionada a banco de dados e a segunda parte está relacionada com a programação de scripts, normalmente utilizados para automação de tarefas em servidores e em desktop. A distribuição, né, os pesos, então é 50% em cima das atividades semanais, 25% em cima do trabalho 1, 25% em cima do trabalho 2. Tá? A frequência ela vai ser atribuída de acordo com as atividades semanais. Então, os nossos encontros síncronos, eles não valem nota e não vai ter cômputo de frequência. Tá? A importância da participação dos encontros síncronos é para a gente manter o nosso contato, nossa interação, e vocês terem mais um meio de apresentar as suas críticas, as suas dúvidas, e a gente poder conversar. Bom, o Moodle, né? Cada turma tem a sua sala para essa disciplina, então eu estou trabalhando com vocês em PRS, com a turma A, e a professora Juliana com a turma B. Então tem uma sala para cada um, e a gente tenta replicar as salas para elas ficarem o mais próximo possível. Tá? Então os materiais de aula, os vídeos que a gente for liberar e etc., vocês vão notar que pode ser que eu compartilhe um vídeo dela e que ela compartilhe algum vídeo meu. Tá? Porque a gente está dividindo, inclusive, a elaboração do material. Então, cada assunto, os assuntos foram agrupados em primeiro e segundo semestre. Nós vamos finalizar o primeiro semestre agora. Cada assunto estudado está dentro de um bloco, com a indicação do assunto a ser estudado, a data de início, os materiais e as atividades. E dois recursos que eu habilitei na nossa sala é a utilização de umas caixinhas para vocês marcarem as atividades que vocês já tiverem concluído e o calendário, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de um bloco de conteúdo, tá? Aqui a gente tem a data de início desse assunto. Aqui a gente tem o assunto que vai ser estudado nesse período, nessa semana. Aqui a gente tem as atividades e no canto direito a gente tem as caixinhas para marcação da conclusão da tarefa. Tá? Então, se a caixinha tiver com o traço contínuo, ela é de marcação manual. Tá? Então, no momento que vocês considerarem que aquele material já foi lido, já foi estudado, vocês já fizeram o download, é só vir nessa caixinha e clicar. Tá? Vai aparecer um Vzinho indicando que aquele material já foi concluído. Os questionários, eles estão configurados para marcação automática. Tá? E os automáticos, eles têm essa caixinha aqui tracejada. Tá? No caso dos questionários, a configuração que eu coloquei lá para que eles sejam marcados automaticamente quando vocês receberem nota no questionário. Tá? Então, os questionários que possuem somente questões abertas, como eu não avaliei essas questões ainda, eles não vão aparecer marcados para vocês. Tá? Somente os questionários que vocês já têm alguma nota, possivelmente só os questionários com questões fechadas. Tá? Então, se vocês checarem lá na sala de vocês, vocês vão reparar que alguns questionários, quem já respondeu, já tem a marcação. Tá? Se for um questionário só de questões abertas, e eu ainda não tiver avaliado, não vai aparecer o Vzinho. Tá? Aqui a gente tem um exemplo do calendário. Esse calendário ele aparece do lado direito da sala, em cima. E no dia que tiver assinalado, é porque tem alguma atividade iniciando ou terminando naquele dia. Tá? Nesse exemplo aqui,
a gente tem atividades marcadas aqui no dia 10. Tá? A navegação no calendário é feita por essas setinhas, né? Se eu clicar nessa seta para a direita, ele vai passar para o próximo mês. Se eu clicar na seta para a esquerda, ele vai voltar para o mês anterior. E se eu clicar no nome do mês, aqui em cima, o Moodle vai abrir o calendário ampliado, tá? E aqui eu vou conseguir ver mais claramente as atividades que eu tenho e se elas estão iniciando ou terminando em determinado mês, tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, eu tenho 4 atividades terminando no dia 10. Tá? Outra facilidade aqui desse questionário, no modo ampliado, é que eu posso fazer um filtro aqui em cima e selecionar a disciplina. Então, se você quiser saber os de PRS, você marca PRS. Se você quiser saber de segurança, você marca segurança. Se você quiser saber de todas as disciplinas, aí tem a opção todos, aí vai te mostrar no mês inteiro todas as atividades que estiverem configuradas no Moodle para serem iniciadas ou entregues dentro daquele mês. Algumas sugestões para vocês, né? Acompanhar periodicamente a sala do Moodle, tá? Para verificar as possíveis atualizações de conteúdo. Sempre que tiver alguma atualização relevante de conteúdo, uma publicação de um material, de um tópico, eu vou publicar post no fórum. E aí o Moodle vai enviar para o e-mail de vocês uma mensagem sobre aquela postagem. Tá? Então, pode chegar no e-mail de vocês respostas para dúvidas que vocês me enviarem por e-mail, por exemplo, aqui pelo Skype, notícias, avisos. Tá? Então, procurar acompanhar o e-mail para não ficar por fora desses avisos e desses comentários sobre dúvidas ou sugestões. Tá? Outro ponto, logo que, sugestão, né? Estudar o material e fazer as atividades, então logo eles sejam publicados, tá? Isso aqui é uma sugestão para que não acumule muita coisa para vocês fazerem. A gente sabe que vocês já têm uma carga didática bem alta, né, que possivelmente nesse período de ensino remoto, vocês terão bastante atividade para fazer, né? Sejam elas leituras, ou produção de texto, como também tarefas, né? Essas atividades, exercícios, para conclusão do conteúdo. Tá? Enquanto estiver estudando, anota as dúvidas que vocês tiverem. Vocês podem já colocar essas dúvidas no fórum de dúvidas. Se não tiver a vontade em publicar a pergunta lá no fórum, pode me mandar pela mensagem de ferramentas do Moodle. Tá? Trazer essa dúvida aqui para o encontro síncrono ou ainda me enviar por e-mail. Se eu notar que é uma dúvida que é pertinente para todo mundo, eu vou publicar a pergunta, sem mencionar quem foi que fez a pergunta, óbvio, lá no fórum de dúvidas, juntamente com a resposta. Tá? Porque aí fica registrado lá para todo mundo. Tá? Mas sem mencionar quem foi que enviou a pergunta. Sempre que possível, né, procurar participar dos encontros síncronos. A gente já vai ver ali no plano de aulas a periodicidade desses encontros. Tá? E caso não consiga participar, assistir a gravação e me informar as dúvidas. Tá? Eu estou tentando enfatizar aqui, pessoal, com essa questão do fórum, ferramenta de mensagens, encontros síncronos, e-mail e o próprio Skype. Né? Se vocês tiverem dúvida e quiserem conversar sobre a dúvida, sobre o tema de que estão estudando, podem me chamar aqui no Skype também. A gente tem dentro do plano de aulas alguns encontros, vamos dizer assim, oficiais, né, marcados lá dentro do plano de aulas, mas eu vou procurar ficar toda terça-feira à tarde, a partir das 2h, disponível aqui no Skype, tá? Vou ficar online aqui no Skype, para quem tiver alguma dúvida de qualquer uma das disciplinas, tanto de PRS quanto de segurança, para bater papo, tá? Para a gente poder conversar sobre os conteúdos, esclarecer alguma dúvida, ver alguma curiosidade.
Em relação a essa apresentação aqui, tem alguma dúvida? A Stephanie deu um retorno, falou que não. Mais alguém? Não, não. Tranquilo. Desliga esse negócio. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eu acho que a maioria já deve ter entrado na sala lá do Moodle. Mas essa atualização do Moodle trouxe algumas coisas legais aqui para a gente. Uma delas é esse painel. Tá? Logo que a gente faz o login aqui no Moodle, pelo menos no meu caso, aparece essa tela com as disciplinas nas quais eu estou inscrito. Então ficou mais fácil para eu me organizar. Antes eu tinha que vir aqui do lado, no menu, e sair clicando, entrando em um tanto de opção, até chegar na sala onde eu estava inscrito. Agora com o painel ficou mais simples. Aqui eu tenho o curso que eu estou fazendo, as disciplinas e a sala dos professores. O acesso ficou bem mais rápido. Se esse painel não aparecer, tem essa opção aqui no canto superior esquerdo, painel, ou pode vir aqui na fotinha, né, e clicar aqui em painel. Aqui ele vai trazer para essa página aqui. Então, entrando aqui na sala de programação de scripts, vou mudar aqui a visão para estudante, para eu ter a mesma visão de vocês. Tá? Então, aqui está o calendário, que eu comentei com vocês. Aqui as caixinhas, tá? Então, esses questionários aqui, no caso, eu não respondi nenhum dos questionários, então eles não vão aparecer marcados para mim. Mas vocês podem notar aqui o traço contínuo nos PDFs, né, nos slides, e o tracejado nos questionários. Tá? Ele está na ordem que a gente foi utilizando na parte presencial, então as aulas de introdução a banco de dados, modelos de dados, e aí no nosso caso, a gente parou por aqui. A professora Juliana, como ela teve uma aula a mais, ela conseguiu avançar com a outra turma até o próximo tópico. A gente veio até aqui. Então, hoje, no dia 4, a gente está fazendo essa apresentação da dinâmica da disciplina, e eu vou abrir ali os slides para a gente fazer uma revisão rápida desse conteúdo que a gente viu aqui antes da interrupção. Tá? Os próximos conteúdos, eles vão aparecendo aqui embaixo do outro, com essa indicação aqui. Tá? A data prevista de início, que eu vou publicar sempre na segunda ou na terça-feira na segunda ou na terça-feira de manhã, juntamente com as atividades. Esses slides que eu apresentei, que eu utilizei aqui sobre a apresentação da disciplina, eu vou colocar aqui no Moodle junto com os slides da revisão. Tá? Vocês podem acompanhar a sequência do conteúdo aqui pelo plano de aulas. Tá? Então, o plano de aulas está lá no Swap, mas pelo que eu conversei com o pessoal, parece que vocês não têm acesso. Então, eu compartilhei aqui no Moodle para que vocês consigam acompanhar a sequência do conteúdo. Tá? Então, a gente está aqui, ó, no dia 4/8, fazendo um encontro síncrono. No dia 11/8, vocês vão fazer o estudo do material sobre bancos de dados relacionais, formas normais e relacionamentos, tá? Que é a modelagem de banco de dados relacional. Esse momento do dia 11, ele vai ser um momento assíncrono, tá? Então, o material ficará disponível no Moodle para vocês estudarem. Tá? No dia 15 é assíncrono, o dia 18 assíncrono, e a gente volta a ter um encontro síncrono no dia 1/9. Tá? Então, percebam aqui, a gente tem um encontro síncrono hoje, dia 4, e o outro encontro
oficialmente no dia 1/9, tá? Nesse meio do caminho aqui, entre esses dias, qualquer dúvida que vocês tiverem e quiserem marcar para a gente conversar, a gente agenda, tá? Lá naquela planilha que o professor Newton compartilhou com vocês, e a gente faz um momento síncrono para poder esclarecer as dúvidas, tá? Não fiquem guardando dúvida durante muito tempo aí não, beleza? Alguma dúvida até aí? Parece que não. Beleza. Tá, então, aqui no dia 6, eu falei com você sobre os trabalhos. Quando chegar aqui, ó, no dia 15/9, vocês vão ter acesso a um exemplo de implementação de uma aplicação simples que conecta a um banco de dados MySQL, tá, e faz inserção e consulta de dados nesse banco de dados. Tá? Então, para esse exemplo de implementação, a gente dividiu esse conteúdo em 3 semanas. Então, não é que seja uma coisa muito difícil de fazer, mas para ficar mais didático, vocês terem mais tempo para fazer, a gente dividiu em 3 semanas. Né? Então, a professora Juliana fez um exemplo utilizando PHP e JavaScript para fazer a aplicação, e eu fiz o modelo do banco de dados utilizando o MySQL. Então, nessas 3 semanas aqui, vocês terão tempo para estudar o material. Tá? E aí, a proposta do trabalho é a implementação de uma funcionalidade a mais dentro dessa aplicação. Tá? E aí, a gente colocou aqui duas semanas para vocês fazerem essa implementação e entregar esse primeiro trabalho. Tá? No primeiro dia do trabalho, a gente vai ter um encontro síncrono para a gente poder explicar, ou para eu poder explicar para vocês, né, nesse dia aqui, como é o trabalho e o que a gente espera da entrega. É certo que alguns de vocês, né, eu vou passar quando a gente for falar sobre a disciplina de segurança, tem uma pesquisazinha rápida que eu coloquei lá, com umas 4 questões, para a gente ter uma noção sobre o tempo de dedicação de vocês em relação à disciplina, né, durante a semana. Além disso, se vocês têm condições de fazer trabalhos em grupo, e se tem computador ou notebook para fazer os trabalhos. Tá? Conforme forem as respostas que a gente encontrar lá, nós vamos adaptar a definição desses trabalhos aqui para que todo mundo tenha condição de realizá-los. Tá? Então, esse trabalho 1, ele fecha o primeiro semestre. Tá lá no dia 13/10. A gente inicia o segundo semestre, no dia 27/10, fazendo uma revisão de algoritmos. Tá? E aí a gente passa a falar sobre programação de scripts. E aí o segundo trabalho é justamente a implementação de algum script para automatizar uma tarefa. Tá? Como a disciplina prevê uma parte prática, a gente tem, né, de certa forma, que colocar esses trabalhos. A gente já estava previsto isso no plano original, né, que o segundo semestre seria mais prático, mas agora a gente tem essa situação que nem todos têm o computador disponível para fazer os trabalhos, tá, da forma como a gente tinha pensado. Mas a gente resolveu manter e discutir com vocês as opções que nós teríamos, tá, para que vocês consigam fazer os 2 trabalhos. Tá? Então, esse aqui é o plano de aulas, que já está disponível lá no Moodle. Tá? E sempre nessas datas aqui,
que tiverem mencionados aqui no plano, a gente vai ter o início desses tópicos de estudo. Tá? Quando for lá no dia 15 do 12, por exemplo, que a gente tem um encontro síncrono, vai ter um tópico com esse nome e o link para o Skype. Aqui no dia 17 do 11, que a gente tem um encontro síncrono, eu também vou colocar o link do Skype. Tá? Eu acredito que dessa forma fica claro lá no Moodle que naquela semana a gente vai ter um encontro síncrono, tá? Para vocês poderem se organizar. Até aí alguma dúvida, alguma sugestão, alguma pergunta? Beleza. A ideia é que para essas aulas, pessoal, a gente disponibilize vídeos juntamente com os slides. Tá? Então é possível que a gente tenha videoaulas rápidas, né? A minha ideia é videoaula entre 10 e 15 minutos. Se a videoaula passar de 15 minutos, tá, o seu assunto for um pouco mais extenso, eu vou tentar dividir em dois vídeos, tá, para ficar mais fácil para assistir e acompanhar os assuntos. E, pessoal, eu estou aberto para críticas e sugestões, tá? Se o material não estiver ajudando, estiver difícil de interpretar, de ler, de estudar, por favor, me avisem para a gente poder revisar e deixar de uma forma que fique mais fácil para vocês estudarem. Tá? Bom, esse aqui é o plano de aulas. A gente já deu uma olhada aqui no Moodle. Vamos ver aqui. No dia 4/8, a revisão do conteúdo. Quando a gente teve os momentos presenciais, eu disponibilizei para vocês esses questionários aqui. O questionário da aula 2, o questionário da aula 3, juntamente com 2 questões abertas. Né? A minha proposta para vocês é que esses questionários sejam reabertos com um prazo de 1 semana, para que quem não respondeu tenha a oportunidade de responder. Tá? Então, isso aí já ajuda nessa revisão dos conteúdos, que já releu o material e responde os questionários. Tá? Então, os questionários seriam abertos, eu já até configurei eles para serem fechados no dia 11, tá? Do dia 4 até o dia 11. Tá? Para vocês, o prazo está adequado, eu sei que vocês tiveram poucas aulas, mas esses 7 dias está adequado para vocês fazerem essas atividades do início do semestre? Quem quiser falar ao invés de digitar, pode abrir o microfone e falar também. Então, beleza. Os questionários, deixa eu ver aqui. Questionário 2 já está configurado para fechar no dia 11, às 23h59. Tá? Eu configurei, eu vou colocar como prática, configurar a data limite para esse horário aqui das 23h59. Tá? Mas eu vou pedir para vocês não deixarem para esses últimos minutos, tá? Mesmo que fique lá para as 23 horas, mas não deixar muito para perto desses 59 aqui, porque pode ser que o servidor esteja com um horário diferente do relógio de vocês. Ele tanto pode estar um pouco adiantado quanto um pouco atrasado. Tá? Isso é um problema de sistemas distribuídos, é um problema de redes mesmo. Tá? Não é que o Moodle está assim.
Tá? É um problema que acontece normalmente. Existem formas de contornar isso, mas fatalmente em algum momento ele acaba alterando o relógio. Tá? Então pode ser que na hora de postar, se deixar muito ali para cima e o relógio estiver errado, o questionário fecha e vocês não consigam fazer a postagem. Tá? Uma coisa, né? Ah, professor, muda ou ficou fora no dia lá de mandar o trabalho. Tá? É só me avisar que eu postergo, aumento mais um dia para vocês fazerem o envio. Tá? Não precisa ficar descabelado, não. Tá bom? Eu só não gostaria que a gente ficasse postergando muito a entrega dos questionários, das atividades, para não acumular para vocês. Tá? De repente, vocês vão pegar uma semana mais pesada e falar, professor, eu tentei aqui, mas não deu tempo de terminar. A gente posterga um pouco. Tá? Muda a data da entrega mais para frente. Eu só não gostaria de fazer isso com todo mundo, com todos os questionários, né? Ou com muitos questionários, porque fatalmente vai encavalar as entregas. Tá? E aí vai ficar ruim para vocês, né? Fica muita coisa para fazer. Até aí, tranquilo? Então, fica combinado aqui que os questionários das aulas 2 e 3, né, vocês terão até o dia 11, né, até terça-feira que vem, para poder fazer a entrega. Tá? As questões abertas, eu vou procurar avaliar durante os próximos dias, né, mesmo porque muitos ainda vão entregar até terça-feira que vem. Mas quem já estiver lá, eu vou procurar já avaliar para vocês poderem fazer o controle aí das atividades que já foram feitas. Alguma dúvida, pergunta? Não, né? Bom, esse aqui é o material que a professora Juliana preparou e eu dei uma revisada sobre o conteúdo que foi ministrado. Tá? É uma revisão bem rapidinha, bem sumarizada, das aulas 2, 3 e 4. Apesar da gente não ter visto a aula 4, eu vou falar sobre ela aqui. E talvez ela já dê uma clareada para vocês no momento que vocês forem estudar a aula 4, que vai ser liberada no dia 11. Tá? Bom, então lá na aula 2 a gente viu alguns conceitos sobre banco de dados, conceitos iniciais sobre banco de dados, as profissões e os possíveis usos de sistemas de banco de dados. Na aula 3 a gente falou sobre modelos, né? E na aula 4 nós vamos comentar aqui sobre modelagem de banco de dados relacionais. Né? A gente vai ver na aula 3 aqui que a gente tem diversos tipos de modelos de dados. Um deles é o modelo relacional. E aí na aula 4 a gente foca na modelagem dos bancos de dados relacionais. Bom, então a tecnologia ela vem mudando a forma com que a gente trata, armazena e trata os dados e gera informações. Né? Os sistemas hoje, os sites, os sistemas de e-mail, as redes sociais, tudo isso aí coleta dados, né? E essas empresas de tecnologia têm feito cruzamento entre esses dados, gerado muita informação acerca dos usuários, né? Preferências sobre produtos, sobre localizações, gostos sobre música, teatro, livros, tá? E essas informações, esses conhecimentos gerados, eles estão permitindo com que as empresas direcionem as suas estratégias de marketing e a criação de novos produtos, por exemplo. Tá? Lá no iniciozinho do uso das tecnologias, a gente tinha sistemas de cadastro. Então, cadastro,
e pouca geração de informação. Tá? Depois a gente passou por um período de geração de relatórios. Tá? E hoje a gente está numa fase de geração de conhecimento. Então, tem vários algoritmos de aprendizado de máquina que têm analisado esses dados e gerado bastante informação e conhecimento para as empresas. Tá? Então, o dado, né, que eu comentei aqui, ele isolado, ele não tem um significado. Alguns autores dizem que ele tem um significado implícito. Tá? Então, por exemplo, se eu falo 35, tá? Só o número 35 ele pode significar muita coisa e nada ao mesmo tempo. Né? Agora, se eu digo que 35 é uma idade, tá? Ou é a minha idade, eu já passo a dar significado para aquele dado. Então, eu passei para vocês uma informação. Tá? Dizer simplesmente 35 é um dado. Dizer que 35 é a minha idade, eu dei significado para aquele dado. Tá? Agora, o que vocês vão fazer com essa informação é o conhecimento que vocês estão adquirindo. Tá? Então, quando eu tenho uma informação que eu consigo analisar, eu começo a gerar conhecimento. Esses aqui são 3 conceitos básicos quando a gente fala de sistemas de informação. Bom, o banco de dados, então, ele é uma coleção de dados relacionados que tem uma relação que representa algo do mundo real. Tá? Se eu tiver dados de várias coisas diferentes, eu possivelmente não teria um banco de dados se eu não conseguir relacionar essas coisas. Tá? Então, se eu estou tratando de uma empresa que trabalha com venda de veículos, dentro desse banco de dados, eu vou ter, por exemplo, dados relacionados a funcionários, a clientes, a veículos, a manutenções dos veículos, a estoque. Tá? Então, eu estou representando o meu mundo real, nesse caso, é a empresa, é a concessionária de veículos. Tá? E os dados que eu estou trabalhando são os dados que pertencem a esse mundo. Tá? Então, se a gente vem para uma loja de roupas, eu também tenho clientes. Tá? Então, o conceito cliente, ele faz parte tanto do mundo real de de uma concessionária de veículos, quanto de uma loja de roupa. Tá? Mas os dados que caracterizam esse cliente podem ser diferentes. Tá? Fatalmente, todo cliente vai ser representado, né? Cliente pessoa física vai ser representado pelo seu CPF e pelo seu nome. Mas a loja de roupa pode não precisar, por exemplo, da CNH da pessoa, do proprietário. Enquanto a concessionária de veículos pode pedir uma cópia da CNH. Então, esses dados, apesar do conceito cliente existir para os dois mundos, né, para os dois mini-mundos, os dados que representam esses clientes em cada um desses mini-mundos podem ser diferentes. Tá? Então, banco de dados é uma coleção de dados relacionados que representam um problema do mundo real. Tá? Então, eu posso ter bancos de dados para diversas situações diferentes. Bom, os bancos de dados tradicionais, eles armazenam, de maneira geral, os dados em formato texto. Tá? Por mais que eu tenha formatação de data e hora, os dados normalmente estão aqui em formato texto. Tá? Texto, numérico. Tá? Nesse caso aqui, essa representação no formato de tabela, parecendo uma tabela de planilha eletrônica, é um modelo relacional. Tá? O modelo relacional é baseado em tabelas, que possuem colunas e linhas. As colunas são os atributos que representam, que caracterizam os objetos daquela tabela, tá? E cada linha
é um elemento daquela tabela. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho o nome do estudante na primeira coluna, a data de matrícula e o progresso. Tá? Eu tenho banco de dados chamados de multimídia, tá? Que eles guardam fotos, vídeos, mapas, páginas web, arquivos XML. Tá? Então, eles guardam infinidade de tipos de mídias diferentes. Eu não sei se vocês já viram, mas o Google estava testando até pouco tempo, eu acho que já tem até aplicativo que faz isso, que você cantarola um trechinho de uma música e pede para fazer a busca, e o aplicativo te fala de qual música é aquele trechinho que você cantou. Tá? A mesma coisa com imagens. Você passa um pedaço de uma imagem e o software procura fotos que possuem aquela parte da imagem. Da mesma forma que é feito com texto. Né? Quando a gente faz uma busca no Google informando um texto, ele sai olhando vários textos que ele tem na base de dados dele, procurando as páginas que têm um texto parecido. Né? E outra aplicação bem comum são os sistemas de informação geográficos, que aí trabalha com coordenadas geográficas, latitude, longitude, altitude, tá? E possuem funções específicas para a gente fazer, por exemplo, cálculo de distância entre pontos dentro daquele mapa. Tá? Esse é um exemplo bem simples do que um sistema de informação geográfica aqui permite a gente fazer. A gente pode utilizar sistemas de banco de dados fazendo um armazém de dados. Tá? Então, eu vou coletar dados de vários sistemas diferentes, vou armazenar esses dados em um único local, que seria esse armazém, e vou fazer análises para tomada de decisão. Eu posso ter informação, análise de dados em tempo real, para fazer monitoramento de linha de produção, a falta de peças em determinados estágios, as peças que devem estar em determinadas posições, tá? Isso aí tudo em tempo real. O Data Warehousing, o armazém de dados, a gente faz essa extração de dados de tempos em tempos para alimentar o nosso armazém. Tá? Então, tem armazéns de dados que são muito grandes, que eles têm defasagens de 2, 3 dias. Tá? Então, os dados que a gente está analisando hoje são de 3 dias para trás. Tá? Tem outros que já fazem atualização toda madrugada, então você tem uma visão mais recente daquele conjunto de dados, mas ainda assim não é exatamente em tempo real. Tá? E aí, quando eu junto um sistema de banco de dados com um sistema de software, a gente tem um sistema de informação, tá? Que permite, hoje em dia, as empresas armazenarem os dados e fazer as análises para tomada de decisão. Essa tomada de decisão tanto pode ser, por exemplo, relacionada a marketing, quanto a criação de novos produtos, quanto a precificação, quanto a direcionamento de produtos por região, tá? Quanto a benefícios de pagamento para vendedores. Tá? Então, aqui a gente tem uma série de situações que podem ser analisadas com base nesses dados. Tá? E aí, quanto mais flexível for o sistema de informação nesse sentido, dessas análises, melhor ele vai ser. Tá? A gente só tem que tomar cuidado que esses sistemas maiores, mais flexíveis, eles atendem um público mais específico dentro da gerência da empresa. Tá? Então, a pessoa que trabalha na linha de frente, ou na linha base, trabalha com sistemas de informação que a gente chama de transacionais, tá? Que são sistemas de cadastro. Então, folha de pagamento, sistema de vendas, de cadastro de cliente, de estoque, são sistemas mais comuns que muitas empresas usam,
Os procedimentos são comuns também a todas as empresas praticamente. Tá? Então, esses aí, eles geram pouco conhecimento, eles geram informação, mas pouco conhecimento. E quando a gente vai lá para os sistemas de apoio à tomada de decisão, lá nos executivos da empresa, aí a gente tem sistemas de informação que permitem fazer simulações para verificar, por exemplo, como se comportaria a receita da empresa caso houvesse uma mudança no custo de um determinado produto, ou aumento do custo de energia elétrica, por exemplo. E aí, para trabalhar com banco de dados, a gente tem pelo menos essas três profissões, esses três papéis. O administrador de banco de dados, ou DBA, tá? Que esse aqui lida direto com o banco de dados, não só com o banco, mas com o sistema gerenciador de banco de dados. No caso, por exemplo, o MySQL, o Oracle. Ele tem habilidades de instalação, de configuração, de análise de segurança, de otimização, tá? Além do próprio dos conhecimentos sobre SQL para banco de dados normal, para consulta, inserção, alteração. Tá? A gente tem o desenvolvedor, que é o cara que desenvolve consultas para recuperar as informações que estão no banco de dados. Pode ser também um programador, tá? Que programa, que desenvolve um sistema, que utiliza um sistema de banco de dados. Aí tem o operador. Quando a gente está utilizando o SWAP, por exemplo, nós estamos nesse papel de operador. Tá? Esse executa a manutenção no banco de dados. Essa manutenção é a manutenção dos cadastros. Tá? É inserir, alterar, remover, excluir, é fazer esse trabalho de utilizar o banco de dados. Tá? Bom, os bancos de dados eles podem ser e são utilizados na descoberta de conhecimento. Tem uma sigla KDD, é uma sigla em inglês, tá? Knowledge Database, fugiu o significado. Tá? Mas é processo de descoberta de conhecimento em base de dados. Dentro do KDD, a gente tem uma fase chamada de mineração de dados. Tá? E nessa fase de mineração de dados, a gente utiliza uma série de algoritmos para encontrar padrões nos dados. Um exemplo comum de aplicação, até uma das primeiras, o pessoal analisando dados de um supermercado percebeu que normalmente quem comprava à noite, né, que à noite quem comprava fralda também levava cerveja. Tá? E aí o pessoal passou a colocar a cerveja perto de fralda. Então vocês vão notar que nos supermercados, de vez em quando a gente se depara com uns itens que parece que está completamente fora de contexto. Por que tem cerveja aqui perto do açougue? Por que tem carvão perto do açougue? Por que tem espeto, sal? Justamente porque acaba que é quase um estímulo para a pessoa fazer um churrasco. Né? Se eu vou fazer um churrasco, eu vou comprar carne, eu já levo o carvão, já vejo o sal, o tempero que tiver ali, e a cerveja já está do lado, eu já levo também. Tá? Então, isso aí auxilia nas estratégias de vendas, né? Nesse caso dos supermercados. Dessa aula 2, dos conceitos iniciais do banco de dados, tem alguma dúvida? Essa aqui é uma revisão bem rapidinho mesmo. Tá, então vamos lá para a aula 3. Na aula 3 a gente fala sobre modelos de dados. Tá? Os modelos de dados, eles podem ser do tipo conceitual, lógico ou físico. O modelo conceitual,
ele traz uma descrição de tal forma que tanto o desenvolvedor quanto o cliente ele consegue entender ou conseguiria entender como os dados estão relacionados, né, como o banco de dados está relacionado, está organizado. Quando a gente vai para o modelo lógico, a gente já traz uma estrutura mais próxima do sistema gerenciador de banco de dados, tá? O do S. E quando a gente vai para o modelo físico, a gente tem uma descrição de como esses dados são salvos no banco, no disco, tá? São manipulados pelo banco de dados. Então, a gente tem um refinamento do modelo, do conceitual para o... Tá? Então, eu faço um modelo conceitual mais amplo, mais abstrato, né? Quando a gente fala abstrato, é que a gente retira alguns detalhes do modelo, tá? Então ele é mais abstrato. Quando eu venho para o modelo lógico, ele já traz mais dados relacionados à tecnologia que vai hospedar aquele banco de dados. E quando vem para o modelo físico, aí ele está bem mais próximo do sistema gerenciador de banco de dados. Tá? Então, o conceitual, ele não define em qual SGBD o banco de dados vai ser implementado. Tá? Ele só descreve os dados e como eles se relacionam. Bom, dentre os diversos modelos que a gente viu lá na parte presencial, a gente falou sobre os modelos hierárquicos, né, e lá tinha um exemplo de mapas mentais e uma árvore hiperbólica. Eu até mostrei a árvore hiperbólica para vocês. A gente tem o modelo de rede, tá? Que é uma evolução do modelo hierárquico. E a gente tem um modelo relacional, que é uma evolução do modelo de rede. Tá? E esse modelo relacional ele veio como uma evolução e ficou. Tá? O modelo relacional é aquele baseado em tabelas. A gente vai falar mais dele. Com a evolução da tecnologia de orientação a objeto na implementação de sistemas de software, foram desenvolvidos modelos orientados a objeto e foram desenvolvidos modelos que mesclam orientação a objetos com o modelo relacional. Tá? Então, o pessoal mexeu e o relacional permaneceu. Tá? O modelo de tabelas ele ainda é um dos mais utilizados no mercado. Tá? Mais recentemente, a gente vem tendo o aprimoramento de outros tipos de modelos de dados que não são baseados em tabelas, tá? E nem em objetos. A gente tem um modelo orientado a documentos. A gente tem modelos orientados a grafos, a chave-valor e a família de colunas. Tá? Esses modelos, daqui para baixo, eles estão relacionados com o conceito de NoSQL. Tá? Ou NoSQL. Que inicialmente era NoSQL, de não SQL, ou seja, não usa a linguagem padrão de consulta em bancos de dados relacionais. Tá? Como o nome não pegou, né, o nome nem a tecnologia estava atraindo as outras pessoas, aí o pessoal implementou mais recursos e passou a chamar de NoSQL, né, como Not Only SQL, não somente SQL. Tá? Então, hoje em dia, esse NoSQL aqui, ele é mais entendido dessa forma aqui. Tá? Not Only SQL. Então, eu posso utilizar tanto as linguagens de consulta padrão desses modelos, como também algo parecido com o SQL, a linguagem estruturada de consulta, que é outro tópico nosso de estudo, logo depois da modelagem do banco de dados. Aqui a gente tem um diagrama, né, um esquema de como funciona
um sistema de banco de dados. A gente tem os usuários, a gente tem que utilizam os programas, que fazem as consultas ao SGBD. Tá? O SGBD procura a definição dos dados em seu banco de dados e procura os dados armazenados em outro banco de dados. Tá? Então, esse modelo aqui, neste modelo, o banco de dados armazena as definições em um lugar e os dados propriamente ditos em outro lugar. O que ele chama aqui de metadados? Por exemplo, eu tenho a coluna nome. A coluna nome, ela é do tipo texto e aceita no máximo 255 caracteres. Quando eu digo que ela é do tipo texto e aceita no máximo 255 caracteres, eu estou caracterizando essa coluna, eu estou atribuindo metadados para essa coluna. Tá? E aí o meu nome, né, Ramon, vai estar armazenado nesse banco de dados e a definição da coluna, onde guarda os nomes das pessoas, estarão nesse outro banco de dados. Tá? Isso aqui tudo é a definição de sistema de banco de dados. Esse cara aqui do meio, que gerencia os acessos, as conexões, as consultas, as otimizações de consulta, checagem de sintaxe, para ver se o comando está escrito correto, é o software, é o sistema de gerenciador de banco de dados, é o SGBD. Então, em um sistema de banco de dados, eu tenho o SGBD, eu tenho as aplicações, né, o software, o site, eu tenho os bancos de dados e eu tenho os usuários. Tá? Então, tudo isso aqui compõe um sistema. Tá? É só lembrar o seguinte, que um sistema é um conjunto de partes, né, e essas partes trabalham para cumprir um objetivo, para alcançar uma meta. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala de sistema digestivo, a gente fala da boca, da língua, das glândulas salivares, do sistema esôfago, estômago, né, as bilis, as enzimas. Né? Então, a gente tem uma série de órgãos que se complementam na função de digestão. É a mesma coisa dentro dos sistemas de software e sistemas de banco de dados. Então, a gente tem uma série de componentes que trabalham juntos para alcançar um objetivo. Aqui a gente tem uma definição da arquitetura cliente-servidor, que hoje em dia é a mais utilizada. Tá? Então, eu tenho um servidor que fornece um serviço e eu tenho um cliente que consome um serviço. Tá? Se a gente vier para cá, o SGBD é o servidor de banco de dados, tá? E a aplicação ou software, ele é o cliente desse banco de dados. Tá? Quando a gente for trabalhar lá com o MySQL, a gente vai falar sobre o SGBD MySQL, sobre cliente para fazer conexão ao banco de dados. Lá no caso, a gente tem um exemplo de um cliente em modo texto e de um cliente em modo gráfico, que é o MySQL Workbench. No trabalho que foi proposto, né, que a gente está propondo para vocês, a gente vai analisar se ele é viável de ser executado. A gente tem o servidor MySQL com o banco de dados aqui e o objetivo é vocês desenvolverem o cliente, tá? Ou aperfeiçoar o cliente. A professora Juliana já começou o código e aí a ideia é vocês acrescentarem funcionalidades à aplicação, tá? Seguindo o exemplo que está lá. Então aqui a gente tem uma outra representação do modelo cliente-servidor, né? Eu tenho o cliente, eu tenho o servidor de aplicação, ou um servidor web, tá? Por exemplo, o Apache, e eu tenho o servidor de banco de dados. Tá? Esse aqui é uma possível representação desse modelo cliente-servidor. Eu tenho o servidor de banco de dados, eu tenho um servidor de aplicação e eu tenho a aplicação em si,
fazendo as consultas ao banco de dados. Tá? Então, tem camada de apresentação, camada de lógica e a camada de serviço de banco de dados. Essa forma de divisão é meio que um padrão da indústria de software, tá? Separar as funcionalidades dentro do software em camadas, tá? Isolando aqui o que cada uma faz para facilitar a manutenção. Aqui a gente tem alguns exemplos de SGBDs relacionais. O MySQL e o Postgres são gratuitos, tem licenças gratuitas. O MySQL tem uma licença paga dele também. Ele tem duas licenças de uso, uma comunitária, que é gratuita, e outra comercial, que é paga. O Postgres, ele só tem a versão gratuita, se eu não me engano. O SQL Server é o sistema gerenciador de banco de dados da Microsoft, e aí ele tem vários tipos de licença, tá? Todas elas são pagas. E temos o banco de dados da Oracle, que é um dos maiores sistemas gerenciadores de banco de dados que a gente tem hoje no mercado. A Oracle comprou a empresa que chama MySQL. Tá? Então, se vocês entrarem no site do MySQL, vocês vão ver o logotipo da Oracle também. Tá? Então, a Oracle comercializa tanto a solução dela de banco de dados, que ela desenvolveu, quanto a solução desenvolvida pela MySQL. A empresa chamava, inclusive, MySQL. No momento que a MySQL anunciou que seria vendida, a comunidade fez um fork, uma separação do projeto do MySQL e criou um sistema gerenciador de banco de dados chamado MariaDB. Tá? O MariaDB é uma cópia do MySQL, só que ele é totalmente de código aberto. Tá? Inclusive, a migração de um para o outro é praticamente inexistente, né? Se você instalar o MySQL ou instalar o MariaDB, o software vai funcionar normalmente, sem precisar de adaptações. Aqui a gente tem exemplos de sistemas gerenciadores de bancos de dados não relacionais. O MongoDB é um representante do modelo de documentos. O Neo4j é um representante do Grafos. O Cassandra para a família de colunas. E o Redis para chave-valor. Tá? Cada um desses aqui tem as suas vantagens e desvantagens. E a escolha deles depende do tipo de modelo, do tipo de dado que você tem. Tá? Por exemplo, o modelo de grafos, ele é muito utilizado para representar redes sociais. Tá? Então, cada nó do grafo pode ser uma pessoa e cada aresta, né, cada traço que liga os nós, representa uma relação entre as pessoas. Tá? E com isso você consegue saber, por exemplo, quem é amigo de quem, a quantos amigos você está de distância de uma outra pessoa, saber os gostos, né, as tendências dentro daquele conjunto de amigos. Tá? Então, esse modelo aqui ele é utilizado para dados altamente conectados. Se a gente for falar sobre cálculos de distâncias, de consumo e etc., em um GPS, por exemplo, o grafo também pode ser uma boa forma de representar esses dados. Até aqui tranquilo? Ou tem alguma dúvida? Tranquilo, né? Bom, aqui já entra na aula 4, que é uma aula que a gente não viu presencialmente, mas eu vou falar dela aqui até como introdução
para auxiliar vocês nos estudos. Tá? Na modelagem de banco de dados, principalmente relacionais, a gente tem, dentro do modelo conceitual, a gente tem o modelo entidade-relacionamento. Tá? Esse modelo entidade-relacionamento, ele é composto por entidades que representam objetos semelhantes. Essas entidades possuem atributos, tá? Que são as suas propriedades. Então, se eu quiser representar, por exemplo, se eu quiser criar um banco de dados dos alunos, eu tenho uma entidade aluno, né, que representa de maneira geral todos os alunos do instituto, tá? E como atributo desses alunos, né, como propriedades que caracterizam um aluno, eu tenho o nome, eu tenho o prontuário, eu tenho o curso, eu tenho o módulo que aquele aluno está, se ele está no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Eu tenho as disciplinas que aquele aluno está cursando. Né? Então, eu tenho uma série de características desses alunos, tá? Que são esses atributos, tá? Ou propriedades. Quando eu utilizo uma notação diagramática, né, de diagrama, para representar o modelo de entidade de relacionamento, eu tenho um diagrama entidade-relacionamento. Então, eu tenho o modelo e o diagrama. Tá? Todos dois são modelos de dados conceituais. Um atributo, voltando aqui no atributo, ele pode ser um atributo simples, ele pode ser um atributo composto, ele pode ser um atributo nulo. Um atributo simples, em um modelo, por exemplo, né, no caso do aluno, o prontuário é um atributo simples, porque ele só tem um número, né? Mesmo que esteja composto por letras ali, ele tem um valor único. Agora, quando eu falo de endereço, dependendo do minimundo, ele pode ser representado pela composição do logradouro, do tipo do logradouro, do número, do complemento, do bairro, do CEP, do estado e do país. Tá? Então, quando a gente fala de endereço, eu posso ter um atributo simples com todos esses dados. Caso o minimundo não especifique, por exemplo, que eu queira pesquisar os meus alunos por CEP ou por país, por estado, tá? Ou ele pode ser um atributo composto. Então, eu vou ter um atributo chamado endereço, composto por todos esses componentes menores. Aí, quando eu falo que um atributo pode ser nulo, é um atributo que pode ficar vazio no banco de dados. Tá? É um atributo não obrigatório, ou atributo opcional. Tá? Quando a gente preenche um formulário em um sistema e aquele campo não está marcado como campo obrigatório, no banco de dados, possivelmente, ele está marcado como um atributo que pode ser nulo, pode ser vazio. Tá? Então, conceitos relacionados aqui aos modelos relacionais. Né? Eu tenho o relacionamento, que é a associação entre entidades. Eu tenho a cardinalidade, que indica a quantidade de objetos ou instâncias que podem ser associadas entre duas ou mais entidades. Tá? Então, um aluno ele está matriculado em uma ou mais disciplinas. Tá? Essa expressão, uma ou mais disciplinas, indica a cardinalidade, um ou mais. O modelo relacional, a gente está falando do modelo entidade e relacionamento. No modelo relacional, além das entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidades, a gente tem a representação das entidades em formatos de tabelas, e temos dois atributos especiais chamados de chave, tá? Chave primária ou chave estrangeira. Tá? A chave primária
é um atributo que identifica unicamente um registro dentro de uma tabela, ou seja, ele não se repete entre vários registros. Por exemplo, eu poderia utilizar o nome de uma pessoa como chave primária. O que vocês acham? O nome. É um bom campo, é um bom atributo para ser utilizado como chave primária? Bota aí no chat, o que vocês acham? Isso aí. O nome não é um bom candidato porque existem pessoas diferentes que possuem o mesmo nome, né? São chamados de homônimos, né? Então, eu teria, nesse caso, duas pessoas diferentes identificadas pelo mesmo atributo, pelo mesmo valor de atributo, o que fere esse princípio da unicidade, né? Então, normalmente, quando a gente fala de pessoas, tá, ou empresas, a gente utiliza o CPF ou CNPJ como chave primária, tá? A princípio, não existem dois CPFs iguais para pessoas diferentes, tá? Nem CNPJ, tá certo? Então, no caso de pessoas, a gente normalmente utiliza o CNPJ, o CPF. Quando eu vou fazer a relação entre duas tabelas, entre dois registros, eu, por exemplo, posso ter o banco uma tabela de fornecedores e uma tabela de produtos. Tá? Então, eu preciso saber qual fornecedor que fornece qual produto, ou seja, quais são os produtos de um determinado fornecedor. Então, eu tenho uma tabela com fornecedores e eu tenho uma tabela com produtos. Uma das formas que eu tenho de relacionar produtos e fornecedores é transportar a chave primária da tabela fornecedores para a tabela de produtos. Tá? E com isso, essa chave, que era a chave primária na tabela de fornecedores, ela se torna uma chave estrangeira na tabela de produtos. Tá? Com isso, eu consigo, utilizando SQL, eu consigo juntar essas duas tabelas e fazer um filtro por essa coluna, tá? Buscando, por exemplo, quem tem a chave primária igual a 1 e quem tem a chave estrangeira igual a 1. Então, eu vou saber quais são os produtos daquele fornecedor que tem a chave primária 1. É comum a gente encontrar no mercado a utilização de chaves primárias chamadas de autoincremento. Tá? Por mais que um registro possa ter o CPF como chave primária, é comum a gente adicionar um outro campo na tabela que tem um valor que aumenta à medida que novos registros são inseridos na tabela. Tá? Então, ele começa lá do 1 e vai aumentando toda vez que um novo registro é inserido. Como o número ele é sequencial, né, então cada novo registro recebe um novo número, é garantido que eu não terei dois registros com o mesmo número, né, ou seja, com a mesma chave primária. Tá? Então, é comum a gente, ao fazer um modelo relacional, substituir, por exemplo, a chave primária, que seria o CPF, por uma chave chamada, por exemplo, de código, ou COD, ou ID, tá? Que identifica unicamente aquele atributo por meio de um valor incremental, tá? Que vai crescendo à medida que novos registros são inseridos. Uma vez que eu tenho o meu modelo, entidade e relacionamento, eu vou fazer a transposição desse modelo, entidade e relacionamento, para o modelo relacional. Tá? Para isso, eu tenho algumas regrinhas
Aqui nesse slide, elas estão resumidas nessas 7 etapas. Tá? Então, para eu passar do modelo entidade de relacionamento para o modelo relacional, a primeira etapa é desenhar as entidades regulares. Depois eu vou desenhar as entidades fracas. Vou adicionar os relacionamentos, um para N e N para N. Vou criar as entidades para os atributos multivalorados. O que é um atributo multivalorado? Por exemplo, eu tenho um atributo que eu possa guardar mais de um valor dentro dele. Exemplo, telefone. Tá? Eu posso ter 2 telefones, o celular e um telefone fixo. Ou eu posso ter 3 telefones, o comercial, o celular e um fixo. Tá? Então, eu posso representar no meu modelo o atributo telefone, e esse atributo telefone ele pode ter até 3 valores, então ele é multivalorado. E por último, eu vou fazer o mapeamento dos relacionamentos diferentes dos binários que eu tenho aí para cima. Tá? Aqui quando eu relaciono 2 ou mais entidades. Tá? Todos esses passos eles estão bem descritos, ou eles possuem mais detalhes, lá no slide da aula 4. Tá? Lá tem um passo a passo desse mapeamento do modelo entidade-relacionamento para o relacional. Talvez essa aqui é a etapa, talvez a mais importante, né, ou a mais crítica, no processo de modelagem dos dados. Tá? Porque uma vez que a gente erre nesses relacionamentos, por exemplo, eu posso ter um retrabalho muito grande caso eu descubra que um relacionamento 1 para 1, na verdade, era um relacionamento 1 para N, ou um relacionamento N para M. Tá? E aí eu vou ter um retrabalho bem grande, alterando o sistema e alterando o banco de dados depois que ele já foi desenvolvido. Então, isso aqui a gente tem que fazer com bastante calma, procurando esclarecer o máximo possível como é que o cliente espera que os dados sejam relacionados. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de um diagrama, entidade de relacionamento. Esse aqui não é um modelo relacional, é o diagrama de entidade de relacionamento. Cada quadradinho, ou cada retângulo desse aqui representa uma entidade. Cada losango representa uma relação entre as entidades. Tá? Entre parênteses aqui, próximo a cada uma das entidades, eu tenho as cardinalidades. Tá? Então, aqui eu tenho que funcionário gerencia departamento. Tá? Então, eu tenho que um funcionário gerencia um departamento e um departamento é gerenciado por um funcionário. Tá? E essa gerência, essa relação, ela também possui um atributo. Tá? Aqui essas bolinhas ligadas às entidades e aos relacionamentos são os atributos. Então, esse relacionamento gerencia ou gerência, ele tem uma data de início. Tá? Nesse modelo aqui, né, nessa forma de modelagem, as bolinhas brancas são os atributos. Aliás, as bolinhas são os atributos. As bolinhas pretas, indicadas aqui, 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 o modelo... O slide não está aparecendo? Não. Você está vendo a apresentação, Gabriel? Está aparecendo a apresentação? Tá sim, professor. Tá joia. Então, as bolinhas ligadas a uma entidade são os atributos, e as bolinhas pretas são as chaves primárias, tá? São as identificações das chaves primárias. No caso do projeto, eu tenho 2 bolinhas pretas, tá? Significa que ele tem uma chave primária composta por 2 atributos, nome
e número. Tá? Aqui no relacionamento controla, eu tenho um atributo que pode ser um atributo nulo, um atributo vazio, que é uma bolinha com tracejado, tá? Que indica, nesse caso aqui, que o número de funcionários é um valor opcional. Tá? Ele tanto pode ficar vazio, quanto ele pode ser preenchido. Tá? Nos sistemas fora do Brasil, né, no Brasil, normalmente, quando a gente fala nome, a gente já espera que a pessoa coloque o seu nome, nome do meio e sobrenome. Mas nos sistemas fora do Brasil, esse campo ele é separado. Tá? Então, tem sistema que usa nome da família, que seria o último nome, e o seu primeiro nome. Tá? Tem outro que já coloca da forma como está aí, o primeiro nome, nome do meio e o último nome. Então, coloca separado. Nesse exemplo, né, o atributo nome, ele é um atributo composto, tá? Composto por esses outros 3 atributos aqui, tá? Primeiro nome, nome do meio e último nome. Esses outros aqui que não tem essa ramificação são atributos simples. Né? Aqui tem um reforço, né? Qualquer dúvida que tiver, postar lá no Moodle, entrar em contato pelo Skype, pelas ferramentas de comunicação, por e-mail, tá? Trazer para os nossos encontros síncronos, tá? Aqui a gente colocou como sala de videoconferência, e perguntem, pessoal, tá? Estudem e mandem as perguntas. No meu plano de aulas, eu coloquei um espaçamento maior entre os encontros síncronos, pensando em não sobrecarregar vocês com tantos encontros, né, com tantas obrigações semanais da gente participar aqui. Tá? Então, além do consumo de recurso de internet, de tempo na frente do computador, tá, tem o cansaço físico. Mas como eu disse lá no começo da aula, nada impede que a gente agende outros encontros síncronos, tá, para a gente conversar. Não precisa ser com a turma toda, tá? De repente, falar assim, vou ver com a turma se eles querem um encontro síncrono para a gente discutir tal assunto. Tá? Se você quiser discutir, é só me chamar. Tá? A gente convida mais pessoas, mas sem aquela obrigação de ter que chamar todo mundo para ter o encontro. Tá? Os oficiais são os que estão no plano de aulas, que eu acho que eu já fechei. Os oficiais são os que estão no plano de aulas, mas a gente pode ter outros, tá? Inclusive, como eu disse no início, nas terças-feiras, a partir das 2 horas, eu estarei aqui online no Skype, disponível para esclarecer dúvidas sobre as matérias, tanto de segurança quanto de programação de scripts. Tá certo? Então, só relembrando aqui, lá no Moodle, até o dia 11, vocês têm os questionários da aula 2 com a questão aberta e o questionário da aula 3 com a questão aberta como atividades, tá? Para responder até o dia 11. E no dia 11, eu já libero o próximo tópico, que é a revisão dessa aula 4. Na verdade, é o estudo dessa aula 4. Até aí, tudo bem? Maria respondeu que está ok. Maria respondeu que está ok. E a Evelyn respondeu que está ok. Bom, da disciplina de PRS para hoje que eu tinha para apresentar para vocês, era esse conteúdo, tá? Quem quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Se não tiver perguntas, a gente dá uma pausazinha para tomar uma água e volta para falar da disciplina de segurança.
Pessoal, então eu vou parar a gravação aqui e a gente volta às 4h15 para a gente falar da disciplina de segurança. Beleza? Então, combinado. Obrigado por enquanto e até daqui a pouco.